Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, tô enviando essa aula para vocês aí porque eu tô gravando antes, lógico, né? Mas amanhã, segunda-feira, eu vou estar operando. Acredito que quando esse vídeo chegar até vocês, eu já tenha feito a cirurgia. E se Deus quiser, né, eu vou retornar a casa, né, que eu pedi até Neizinha para que eu pudesse enviar o vídeo para vocês não ficarem sem a aula, né? A gente dar continuidade ao livro, ter tempo hábil, né? E a gente não perder o tempo, né? O tempo é uma coisa muito preciosa para a gente, né? Então eu acredito que vocês estejam com o livro novo, é o livro 6 do segundo ano, né? Ele vai começar, ele traz um prólogo lá, né? Algumas informações ali, vocês podem fazer a leitura, né? Esse bimestre nós vamos trabalhar, dar início ao trabalho falando sobre o pré-modernismo e alguns autores, né? Nós vamos conhecer agora assim alguns conceitos, alguns autores, alguns não, um autor que a gente vai ver e vamos fazer algumas atividades que o livro pede para vocês, é o FGB, né? Eu tirei as aulas pelo novo Positivo On, né? E lá só tem o livro FGB. Acredito que, de repente, esse bimestre, não sei, né? Não tenho certeza, deva ser somente o FGB, né? Vamos ver, vamos aguardar aí. Se tiver o IFA, a gente vai fazendo, tá bom? Então, o livro ele vai dar, depois desse prólogo inicial, que é toda uma contextualização, que vocês podem fazer essa leitura, ele vai falar sobre as contradições da modernidade, que é o pré-modernismo, né? A gente sabe que o pré-modernismo é uma literatura que ela vem logo após o simbolismo, né? Que é uma literatura mais mística, ele trabalha muito mais com a poesia, o simbolismo. E o simbolismo veio depois depois do parnasianismo. E a gente sabe que o parnasianismo, mesmo ele tendo sido substituído, né, logo vindo depois dele o simbolismo, ele continuou presente até bastante tempo. E aí, nesse texto aí, Contradições da Modernidade, uma das coisas que vai se falar aqui vai ser muito pertinente é o que? São dois conceitos sobre modernização e modernidade. A modernização é um processo, né? Que ela vem para modificar os espaços, vem para modificar a sociedade, vem para modificar o indivíduo, né, a pessoa. Ela, na verdade, a modernização, ela modifica o meio, né? Ela traz a evolução e vai fazer parte sempre de um processo histórico, né? É a modernização de todas as coisas. Você pega uma área rural e você começa a transformar essa área rural, trazendo prédio, né, trazendo o veículo, o automóvel, tá? Você começa a trazer a modernização para esse lugar. E o que é a modernidade? A modernidade ela já vai acontecer dentro de um período de tempo, ela é caracterizada pela realidade, né? Não só a realidade de espaço físico, mas a realidade social, a realidade cultural, a realidade econômica. E a modernidade ela vai estar muito presente, né, já que a gente está trabalhando com literatura, dentro da literatura também, né? Não só da literatura, mas na literatura, na música, na pintura, na escultura, né? Então, ela vai surgir aí dentro desse período pré-modernista, que não foi, a gente vai ver isso mais à frente um cadinho, que não foi uma literatura. O pré-modernismo, embora ela vá nascer de uma literatura, né? A ideia de pré-modernismo vai nascer de uma literatura, até chamado Os Sertões, e a gente vai ver isso aí mais pra frente, cadinho, na página 14, se eu não me engano. Ela não é uma literatura propriamente dita, mas ela é uma transição, ela é uma passagem de uma literatura para outra, ela é a passagem do simbolismo para chegar até o modernismo. Então esse período do meio aí ela é chamada de pré-modernista, ela traz algumas coisas do passado, preparando o povo para a modernidade, né? Para essa transformação cultural, para essa transformação econômica, para a transformação social de uma certa forma, né? E aí, gente, logo depois na página 9 ou na página 10 do livro, porque eu tô sem o livro, né? Não peguei o livro ainda, só tirei
pela internet mesmo, vocês vão ter uma atividade na página 9 aí com uma tarja cor de ferrugem. Vocês vão fazer uma resenha crítica, vocês vão escolher uma obra de ficção, né, um conto de ficção, não uma obra, um conto, que ele é um pouquinho mais curto. Tem alguns exemplos de contos de ficção ali, né, desse período, de outros autores, mas, Dedé, eu posso escolher de outros autores? Na própria internet vocês vão encontrar esses textos aí e vão fazer uma resenha crítica, né? Fazer essa resenha crítica aí, né? Dar uma lida, trazer alguns pontos que vocês vão poder trazer a opinião de vocês, fazer alguma crítica, né? Dedé, eu queria, não estou encontrando esse texto, né, essa obra. Tem um site chamado Domínio Público, né? Abram lá o Domínio Público e vão preenchendo aqueles espaços ali com o nome das obras que vocês têm ali, que vai ser fácil para vocês acharem, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Uma resenha crítica. Vocês podem fazer direto no caderno. E eu vou vistar e avaliar quando eu voltar. Então, precisam deixar isso aí prontinho no caderno. Uma resenha crítica você vai fazer como se fosse uma síntese, né, das ideias que esse texto ele vai trazer para você, trazendo com ele as suas apreciações, né? O que você gostou, por que você não gostou, para você poder influenciar outras pessoas a desejarem ler essa obra, esse conto que vocês estão fazendo, né? E os pontos que você considerou importante, né? Até mesmo para você poder fazer uma crítica sobre aquilo que você achou importante ou por que não. O que você tem que colocar isso aí? Você tem que colocar o nome da obra, o nome do autor, qual o tema que está sendo abordado nesse conto, né? Quando que esse conto ele foi publicado, isso tudo você precisa fazer, vai fazendo em forma de tópico, ou vai escrevendo, ou em forma de redação, tanto que faz, né? Se você gostou da obra, se não gostou, né? Essa apreciação que você vai fazer. O que você achou mais interessante nessa obra? Qual o poder de relação que ela tem? Ela consegue se relacionar com algum filme que você já viu, com alguma novela, com alguma série, né? Ou com alguma realidade, algum contexto histórico? Ela consegue, essa obra, esse conto científico que você leu, ela consegue se relacionar com algum desses elementos, né? A série, o filme, uma realidade, uma novela, um filme, ela consegue fazer essa relação? Você consegue perceber essa relação? Você consegue trazer isso para dentro do seu texto também. Tem alguma parte desse conto que você leu e não ficou claro para você? Não entendi isso daqui direito, não entendi o que o autor quis dizer com isso. Você pode fazer uma resenha dessa. Que emoções ou sentimentos essa resenha, esse conto trouxe para você, né? Então, eu quero que vocês façam essa escolha. Dedé, será que eu consigo... Eu não consigo de jeito nenhum encontrar nenhum desses textos. Posso assistir um filme que remeta a um conto, um filme de ficção científica? E vocês que sabem, podem também, tá? Desde que ele seja relacionado a uma ficção, né? Que geralmente a gente vai buscar o conto, mas eu acredito que vocês vão achar lá no Domínio Público, nesse site, né? E vão fazer essa resenha para mim. Vão leiam mais de uma vez, tá? Para que vocês possam absorver as ideias, compreender bem, e não deixe de colocar isso daí que eu falei, o nome da obra, o nome do autor, qual é o tema que está sendo abordado, se você gostou da obra, por que não gostou, faz sua apreciação, né? O que você achou mais interessante, se tem alguma relação com algum filme, com a novela, com a realidade em si, com uma série, né? Teve alguma parte que não ficou clara para você? Se teve, você vai colocar, se não teve, você vai fazer a crítica, né, que faltou, né, uma abordagem mais clara, mais específica sobre essa parte, devendo ter isso e aquilo, né, e quais as emoções ou sentimentos esse conto te trouxe, né? É isso que eu quero que vocês façam, essa resenha crítica. Qualquer coisa, dê uma nova pesquisada sobre resenha, é fácil, tá? E façam essa produção, coloquem o título lá no seu caderno, resenha crítica, obra tal, nome do autor tal e tudo aquilo que eu falei com vocês. Outra coisa também que
esse livro vai abordar para vocês são alguns autores. Dentre eles, o primeiro que ele vai trazer a abordagem é sobre Lima Barreto. Né? Lima Barreto escreveu aquele livro famoso, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Né? Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar. Existe um filme, né? Policarpo Quaresma, ele é um funcionário público, né? Ele é extremamente nacionalista e isso é muito importante para dar vida à história dele, né? A história que o próprio narrador ele traz, tá? Ele é um autor pré-modernista, né? Ele vai sempre se posicionar contra o racismo, como nacionalismo, contra o nacionalismo autoritário, quanto ao academicismo, né? Aquela coisa de obedecer a uma regra dentro dentro de um princípio artístico, né? Nas suas obras, né, ele traz alguns elementos nacionais, culturais populares, né? Retrata a vida difícil que os trabalhadores têm, né? Então, ele é muito enganjado nessa luta aí de quase que denúncia, né? Parecendo até um cara meio pancado da ideia. Mas ele é um livro bacana, é uma história bacana, né? E aí, bom se a gente pudesse ler, porque é um livro também que cai muito assim em vestibular. Né? Então, esse Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele foi publicado, inicialmente era publicado em folhetins, né? Depois que veio o livro, mas eram feitos em folhetins. Foi escrito em terceira pessoa, ele era um funcionário público, como eu falei com vocês, patriota ao extremo, nacionalista ao extremo, né? Um nacionalismo extremamente exagerado. Uma das coisas que ele quer é que o povo fale a língua, adote a língua tupi-guarani, que foi a primeira língua, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o padre José de Anchieta foi o padre que escreveu a primeira gramática em tupi-guarani, e ele queria que a nossa língua, todo mundo deixasse de falar o português para falar o tupi-guarani. Na verdade, gente, um cara assim, ilusório, né? As ideias dele, né, não batiam mesmo com a realidade. Ele passa também pela revolta das armadas, né, que foi aquela revolta levantada pela Marinha, né, contra algumas coisas, contra dois governos brasileiros, né, e vai retratar toda essa realidade brasileira. Tudo na vida de Policarpo Quaresma era voltada para o Brasil, uma paixão imensa pelo Brasil que ele tinha, por isso era nacionalista ao extremo. E também escreveu Isaías Caminha, né, que é já um livro de memória, é um livro escrito em primeira pessoa, né? O livro Isaías Caminha, na verdade, eu nunca li, mas eu sei que ele é um livro de memória. Então, a princípio, o livro de vocês, né, ele vai falar, né, um pouco sobre Lima Barreto. Depois a gente vai ver Euclides da Cunha, com os Sertões, né, que é o livro de abertura, né, que a gente abre o pré-modernismo. Eu nem sei por causa de que o livro começa com Lima Barreto, ao invés de começar com Euclides da Cunha, com o livro Os Sertões. Euclides da Cunha é um jornalista, mas isso aí a gente vai ver depois. Né? Então, depois dessa parte aí de Lima Barreto, no livro de vocês, na página 12 e 13, tem atividade. Vocês vão colocar a data no livro de vocês, né, e responder as atividades no livro. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão anotando aí. Quando eu retornar, eu vou tirando as dúvidas. Faça a leitura das coisas que tem no livro. Eu não estou fazendo a leitura, né? Porque eu estou sem o livro aqui, mas eu estou explicando tudo que está ali. Então, eu peço que vocês leiam o livro de vocês, né? E podem anotar alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, vocês anotem lá a dúvida, para a gente poder tirar assim que eu puder voltar. Nessa semana, né, quarta-feira, hoje no caso, eu não posso estar com vocês. Acredito que semana que vem podemos estar juntos. Vou ver quais os dias que eu vou ficar e ver se dá para ir pessoalmente. Tá bom, queridos? Deus abençoe, bons estudos, façam as atividades. Não deixe de fazer a resenha crítica, porque eu vou pontuar, vai ser uma das pontuações para o bimestre. Tá bom? Junto com as demais coisas que nós vamos ter que fazer. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.